Estamos de volta no terceiro bloco do Conexão Popular, hoje recebendo o delegado seccional Dr. Zé Antônio de Paiva Gonçalves e falando sobre aqui a segurança pública, né? O senhor terminou o bloco anterior falando da questão da mídia, né? Então já vou passar direto para o Júlio, que eu já vi ali que ele tem uma pergunta interessante sobre esse assunto. Na verdade, a mídia hoje o que está falando bastante é sobre o pacote anticrime que tem no Congresso Nacional. E como que o senhor avalia, o senhor falou agora dos aparatos policiais no bloco anterior sobre a estrutura física da polícia. E também já tinha falado sobre a estrutura legal brasileira, né? Uhum. Como o senhor avalia esse pacote anticrime que está lá, que vai principalmente tenta combater o crime organizado, e também a utilização de um termo que ficou popularizado, da delação premiada no Brasil, e como que a Polícia Civil pode trabalhar com esse instrumento? Veja bem, é muito importante. Isso aí eu falo para você que são evoluções que já deveriam ter acontecido há muito tempo, né? Isso a gente está vendo a nível de governo federal, Polícia Federal, e a gente tem visto, a Lava Jato está aí para quem quiser ver que é uma operação maravilhosa que está mudando todas as direções do país. E vocês imaginem só se em cada delegacia seccional nós tivéssemos uma Lava Jato. Vocês vejam só, se nós tivéssemos aqui na delegacia seccional, não que eu esteja falando que aqui existe alguma coisa errada, mas eu estou dizendo assim, que para maus políticos, né, teriam uma outra maneira de ver essa situação se eles soubessem que está sendo vigiado por uma Polícia Federal. De perto, né? De perto. Quer dizer, ele ia pensar duas vezes antes de fazer a coisa errada. Então, quer dizer, a tendência é estruturar tudo para que todos possam fazer esse tipo. Nós temos aí um GAECO, né, um trabalho muito interessante do Ministério Público, que vem crescendo, né, ao longo aí, com grandes investigações de grandes casos. O que parece? Parece que a Polícia Civil, a Polícia Militar aqui, ficou com os pequenos, com a parte pequena da coisa. Mas nós já temos delegacias especializadas, como o SECOSE de Guaratinguetá. A palavra acho que não é SECOSE, não, é um outro nome. Eu esqueci o nome da sigla, eu vou lembrar daqui a pouquinho. Mas eles já estão fazendo um trabalho especializado nessa parte política de verificação mesmo de trabalhos que ocorrem na cidade, vereadores, prefeitos, situações que chegam para eles de denúncia e são investigadas de uma maneira bem intensa e tem chegado a causar grandes problemas para maus políticos da região. E já tem outras regiões já criando essa delegacia, essa unidade especializada no combate, SECODE, que chama. Sabe, buscando aí um trabalho aí contra o crime organizado, muito mais na parte política, na parte de gestores públicos e tudo. Então, isso é a modernização que eu falo para vocês. Nós temos que criar situações de darmos condições para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para o Ministério Público, para todos, realmente executar um trabalho para nós moralizarmos o Brasil de uma maneira geral, né? E colocarmos também o crime organizado dentro das cadeias, que é onde eles deviam estar, né? Nós passamos muito tempo falando disso, mas nós não vimos acontecer nada de propriedade para o combate disso. É uma experiência hoje que continua na parte da fala, mas que estão se tentando implantar de uma maneira agora, aparentemente, com propriedade, né? Se nós tivermos realmente aí leis, tivermos aí condições de atacar realmente o crime organizado, o crime de colarinho branco, o crime,
com certeza a Polícia Civil, a Polícia Militar, as instituições de segurança pública vão fazer um trabalho muito interessante para que o país possa realmente ter uma mudança muito grande, até na personalidade da população. Porque hoje nós lidamos, realmente a gente sabe que é uma questão de educação. A gente vem de um país, de uma cultura, né, de que muita coisa era aceitável. Né? O político só não vale perder, o resto ele pode fazer. Não é. Eles estão vendo hoje que é uma situação diferente. Começou a atingir aquilo que antigamente a gente via como inatingível. Exatamente. Né? Nós temos presidente preso, nós temos governadores presos, coisa que nós nunca tínhamos nem passado pela cabeça da gente. Então mostrou que ninguém está acima da lei. E a partir de que se estruture, que te dê condições para o cumprimento dessas leis, porque hoje o Brasil era o campeão de fazer leis. Nós temos códigos, coisa maravilhosa. Mas só que quem faziam essas leis não tinham o menor comprometimento de como que se exteriorizar depois para essa lei ser cumprida. Colocava-se a lei, pousava-se para fotografia e se vira depois as instituições de segurança para cumprir, sem condições nenhuma. Então isso não adianta. Lançar só a mão dessas situações não adianta. Nós temos que fazer leis e que essas leis possam ser cumpridas, porque senão piora, como sempre piorou. Se você fazer leis que não podem ser cumpridas, você só piora. A partir de que você faça as leis e comece a organizar, nós temos provas simples. Hoje a maioria das pessoas andam de cinto de segurança, andam de capacete. Por quê? Porque houve todo um trabalho para que aquilo acontecesse. E assim é em tudo. Nós temos que trabalhar essas instituições de segurança pública para que elas possam cumprir as leis. E aí sim nós vamos ter um país, sabe, cumpridor. Mas não tem em contrapartida também o problema do judiciário? A gente entrevistou, por exemplo, a Coronel Nicolucci quando ela era comandante do CP1. E ela falou que um problema gravíssimo, né, um problema que a incomodava é que eles faziam todo o trabalho e prendiam, aí chegavam no judiciário por algum motivo, por alguma brecha da lei, de repente se via todo esse trabalho por água abaixo. Isso acontece também na Polícia Civil? Isso não é um problema? É claro, mas assim, a gente não pode culpar o judiciário por isso normalmente. Você entendeu? Você tem que fazer um trabalho muito bem feito para que ele chegue no judiciário e não dê margem para a lei. Quem solta não é o judiciário, é a própria lei que dá brecha para que aquela pessoa seja colocada de volta em circulação. Para isso, você tem que fazer um trabalho de base muito importante. Se você levar de qualquer jeito lá, com certeza você vai ver o encarcerado lá sair na tua frente, dando risada de você, né? E você não tem aquela estrutura para mantê-lo preso. E para que você faça um bom trabalho, você tem que ter uma estrutura hoje, muito mais avançada do que a gente tem. Então, tem-se que trabalhar no avanço dessas tecnologias, no avanço, na modernização da segurança pública. É isso que a gente espera que Sérgio Moro, que essas pessoas que tenham gabarito, né? A gente pensa que tem, né? E que possa então fazer essa situação. Não é só, a polícia não é só bons salários, não é só que a gente almeja, não, a gente almeja condições de trabalho, né? E que essa modernização venha e coloque para nós até como nós devemos trabalhar. A lei precisa ser alterada e ela não... É muito difícil passar alguma coisa no Congresso. Mas nesse contexto todo, entre o crime organizado ligado aos crimes violentos, ao tráfico de droga, e o crime do colarinho branco, o senhor acha que lá em cima, em algum momento, ele se cruza? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Não em todos, a gente não pode dizer que, você vai falar, todo mundo que cometeu um crime de colarinho branco está ligado ao PCC ou a outra instituição desse jeito. Não, não é isso. Mas que o crime, de uma maneira geral, ele vai se... Sim. Uma forma de poder. É uma forma de poder, você falou tudo. Né? Aquilo vai se juntando. Os maus se encontram, entendeu? Eles se procuram e eles se acham. Isso é que é o pior. Né? Então, se não houver uma situação ali de bagunçar isso aí, de misturar isso aí, para que eles não possam se juntar,
vai chegar onde a gente chegou, em verdadeiras quadrilhas tomando conta do país. E isso eu não estou querendo dizer só na situação de um presidente ou de não, porque a gente viu que isso aí estava enraizado em muitos locais. Nós temos Lava Jato em Minas Gerais, nós temos em tudo quanto é lugar, no Rio de Janeiro, aquele absurdo no Rio de Janeiro, né? E aí você fala para mim, mas cada um é um estado, mas você vê que no final das contas as coisas parecem que, né, tendem a se misturar lá em cima. Então eu acredito sim, que se não houver a força, a segurança pública, o bem tem que estar aí nessa situação para não deixar isso acontecer. Nós não podemos que deixar que a situação, e a gente, né, a gente viu, né, acho que a gente nem percebeu, né, nós só vimos mesmo o que estava acontecendo depois que a coisa se formou, que a Lava Jato se formou, porque eu acho que não, há 10 anos atrás isso não passava na cabeça de nenhum brasileiro. Eu não acredito, não passou nunca que aconteceria uma coisa, que o Brasil estava naquela situação, né? E é uma situação de penúria. E hoje, se a gente não tomar pé, e se não houver essa modernização das forças de segurança, realmente a gente não sabe o que esperar do futuro. Então nós vamos para mais um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar essa discussão sobre segurança pública. Continue aqui conosco.